às terças-feiras. Assim como nós estamos aqui, todos os domingos, falando a respeito da nossa série que estamos vivendo, Juntos Somos Melhores, isso atrelado com aquilo que o pastor Jair nos trouxe no início do ano, que é a intimidade com Deus. E nós sabemos que para a gente se unir, para fazer algo para Deus, é necessário que nós entendamos o nosso propósito, certo? Então, durante as terças-feiras, terça-feira passada foi o 5º dia que nós falamos a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. E a última terça-feira foi algo que é o propósito que, se ele não for verdadeiro, nenhum dos outros que a gente tinha estudado antes serviriam. E aí a pastora me desafiou a trazer uma ministração em cima disso, e é o que eu vou fazer hoje, em nome de Jesus. Eu pergunto para você, isso já aconteceu com todo mundo? Se não aconteceu com você, eu tenho certeza que um dia vai acontecer. Alguns acontecem muito jovem, outros é a chamada crise de meia-idade. Então eu não sei se você já pensou nisso, mas eu quero que você reflita comigo hoje a respeito do porquê você está aqui neste mundo. Você já teve essa paranoia? É meio que uma paranoia. Tipo, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu já compartilhei com vocês a respeito de como foi para mim quando eu tive isso pela última vez. Murilo recém-nascido, tinha acabado de chegar da maternidade, estava em casa, e eu olhando para ele, eu falando, nossa, eu sou pai. Caramba, eu sou pai. Aí sabe quando as fichas vai caindo assim? Eu falei, eu sou pai. E aí eu comecei a refletir a respeito de que um dia ele também será pai. E aí eu falei, legal, ele também vai ser pai. E aí, naquela pira, o filho dele também vai ser pai, né? E aí foi indo, e você já imagina que geração em geração, será que eu vou ver o filho dos meus filhos? Não sei. Só sei que eu me toquei de que um dia eu ia morrer. Eu morreria. Aí, a princípio, deu aquele gelo no coração, né? Eu falei, nossa, eu sou pai, daqui a pouco ele vai ser pai, aí os filhos dele serão pais, e será que eu vou estar aqui ainda? E aí foi a última vez que me veio esse pensamento a respeito disso, e automaticamente o Espírito Santo começou a me lembrar de passagens, sabe? Que Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é mesmo? E Deus não é Deus de morto. Então, de alguma forma, eles estão vivos. Aí eu lembrei da transfiguração. Lembra? Jesus, quando ele se transfigura, quem é que aparece ao lado dele? Elias e Moisés. Pô, os caras estão vivos. Aí eu falei, eu não vou morrer. Essa é a promessa para nós. Mas não sei se você já teve essa questão do porquê você está aqui neste mundo, por que você nasceu, qual é o propósito, mas é exatamente a respeito disso que eu quero que você reflita hoje. Essa questão ela vem sendo debatida durante a nossa história, desde quando o mundo é mundo. Isso tem inquietado várias mentes. E algumas linhas de pensamento no mundo trazem lá suas respostas para essas perguntas, né? Então, o questionamento humano sobre o propósito da vida é uma questão profunda e universal, que tem intrigado filósofos, pensadores, religiosos, pessoas comuns ao longo de toda a história da humanidade. Em busca por significado e propósito e interesse, é o interesse da natureza humana. E poder abordar de várias maneiras, digamos assim. Não sei se você tem curiosidade, se você já estudou filosofia, existem algumas linhas, algumas correntes filosóficas, e elas tentam explicar isso, né? E aí eu marquei algumas aqui. Por exemplo, o existencialismo. Tem filósofos que defendem essa linha, como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Eles argumentam que a vida não tem propósito, não tem um propósito intrínseco, e que cada indivíduo tem que criar o seu próprio significado.
Isso é o que essa linha defende. Aí, mas já tem outra linha da filosofia também, que é o hedonismo. E aí, algumas correntes dessa filosofia argumentam que o propósito da vida é buscar prazer e evitar o sofrimento. É só eu buscar aquilo que é bom e correr daquilo que é ruim, que esse é o propósito humano. Uma terceira linha que eu separei aqui da filosofia, ela vai falar a respeito de como o propósito da vida está relacionado ao cumprimento de deveres morais. Você deve concordar comigo que mesmo uma tribo isolada, lá em alguma parte do mundo, eles têm uma norma de moral, certo? Eles enterram os próprios mortos, eles fazem algumas coisas que ninguém ensinou eles a fazer, eles não viram outras civilizações. Isso já está inerente dentro do ser humano, nós fomos criados dessa forma. Então, isso reflete, mesmo em tribos isoladas lá que não têm contato com civilização, dentro da civilização deles, eles têm lá um jogo de regras morais. Então, essa última linha filosófica diz que o propósito da vida humana é responder positivamente esses anseios morais que o ser humano mesmo tem. Já tirando um pouco a filosofia de lado, a gente pode olhar a evolução, a biologia, como é que a ciência ela fala a respeito do propósito da vida. E se você fizer uma pesquisa breve, você vai ver que o propósito da vida, segundo a biologia, segundo a ciência da evolução, é nascer, crescer, procriar, passar o gene para frente e, naturalmente, morrer. E aí, você concorda comigo que seria um propósito meio vazio se isso acontecesse? Aí eu lembrei do último encontro que nós tivemos, acho que o pastor Melo, se ele estiver ouvindo, ele fez uma pergunta lá durante uns almoços, o porquê que nunca vimos um enterro de anão. Você já teve a oportunidade de ir no enterro de anão? Não? Ele lançou esse questionamento lá e a gente ficou brincando, né? E aí ele falou, não, anão é eterno, não morre. Você nunca viu. Pergunta para alguém se alguém já foi em um enterro de anão. É brincando. E aí essa semana eu descobri o porquê. Qual é o ciclo da vida, segundo essa questão biológica? É nascer, crescer, procriar e morrer, certo? Logo, se ele não cresce, ele não vai morrer. Tá aí, pastor Melo. Acho que eu desvendei, hein? Mas, enfim, a biologia fala a respeito disso, que o ciclo da vida, o propósito da vida é esse, é nós crescermos, nós procriarmos, multiplicarmos e, assim, acabar. Existe também a busca pessoal. Algumas pessoas encontram o seu propósito buscando por realizações pessoais, pela felicidade, por relacionamentos significativos, contribuições para a sociedade ou na busca por conhecimento. Às vezes, isso é bem tido como algo bom e positivo, mas não é isso que a Bíblia nos fala a respeito do nosso propósito. A Bíblia ela nos dá várias razões do porquê nós fomos criados. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? E eu quero refletir com você algumas delas aqui, tá bom? Abre aí comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, e no verso 18. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Se você quiser projetar, Iris, por favor. NAA. A Iris está ligeira. Então, se eu fosse dar um título para essa ministração, assim como foi na aula, o título seria: Você foi feito para uma missão. Todos nós fomos feitos para uma missão. E Jesus ele fala a respeito disso. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui é aquela oração quando Jesus faz a oração pelos discípulos. Ele está falando com Deus e ele diz, olha, o Senhor me enviou ao mundo, e assim eu faço com aqueles que o Senhor me deu, eu também os envio ao mundo. Eu gosto como a Bíblia, a mensagem, ela traduz isso.
Eugene Peterson, ele meio que parafraseia o que os evangelistas falam e ele usa aqui um outro termo, que do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Então ele troca ali o enviastes, ou enviei, que viria do enviar, ele troca por missão. Por que ele troca por missão? Porque a raiz dessa palavra, ela é a raiz da palavra missio, em latino. Lembra quando nós temos o ministério de um missionário? Qual é a ideia de um missionário? É aquele que é enviado, certo? Aquele que vai. E ele vai para fazer uma missão, para cumprir algo. É nesse sentido essa palavra enviar, e como Eudine usa aqui a palavra missão em substituição ao enviar. Então, isso fica claro para a gente. Olha como na NVI também está igual a NAA. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, ser cristão inclui ser enviado ao mundo para representar Jesus Cristo. E aí Jesus diz, em João, capítulo 20 e 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, outrora ele recebe a missão de Deus para poder vir ao mundo, e ele, orando a respeito dos discípulos, diz ao Pai, olha, assim como o Senhor me enviou, assim como o Senhor me comissionou, eu estou fazendo assim com eles, eu os envio. E aí depois ele fala aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E engraçado que se nós olharmos para a vida de Jesus, você deve concordar comigo que ele foi um cara que entendeu a missão dele. Lembra quando ele se perde? E ele está numa festa? Lucas capítulo 2, 47. Jesus ele entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. Quando estava com 12 anos de idade, ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso com 12 anos de idade. E lá, 21 anos depois disso, mais tarde, quando ele está na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. Lá no Evangelho de João 19:30, se você estiver marcando aí. Então, esses dois acontecimentos, a gente vê que Jesus, desde sempre, ele já entendia qual era o propósito dele nessa missão que Deus o enviou. E ele sabia que na cruz do Calvário seria o findar dessa missão aqui. E aí Jesus ele completa a missão dele, a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra agora é a nossa missão. Você concorda comigo que se ele veio e cumpriu o papel dele, em corpo físico, e ele nos deixou essa missão, assim como ele disse aos discípulos, ei, vão vocês, façam discípulos. Graças a Deus nós fomos alcançados por esse evangelho, então nós também recebemos esse chamado. E aí, assim como ele cumpriu no corpo físico dele, nós devemos cumprir a mesma coisa no corpo celeste dele, que é a igreja. Você faz parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E assim como ele cumpriu em vida, nós devemos também cumprir, porque ele voltará. Essa é a nossa promessa. E aí você deve se perguntar, poxa, mas... Tá, Wellington, eu entendi que nós fomos criados com um propósito, e se você teve a oportunidade de estar aqui nas últimas terças-feiras, você acompanhou todo esse passo a passo, que nós fomos criados para servir a Deus. Esse é um dos propósitos, mas você concorda que se você entender que você foi criado para servir, mas você não abordar essa missão, você não tomar essa missão para você, não vai adiantar de nada? Por isso que é base para nós temos que entender essa missão. E aí você me pergunta, que missão é essa? A missão é de apresentar a Deus as pessoas. Olha o que a Bíblia diz. Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Isso é Paulo escrevendo para Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no verso 19.
E aí a gente pode ver duas facetas dessa mesma moeda. Você, nessa missão, você tem duas etapas. Quais seriam essas duas etapas? O primeiro é o ministério. E o segundo é a sua missão particular. Qual é a diferença desses dois para mim, para você e para qualquer outra pessoa que se torna cristã? É que o ministério é o serviço que nós fazemos junto àqueles que creem. Aqueles que creram já, que estão junto conosco, que convivem junto com nós em igreja. Esse é o ministério de cada um. Talvez você fale, Wellington, tudo bem, isso é recorrente para nós. Pelo menos uma vez por mês, alguém procura, ou os líderes, ou algum pastor, e com esse questionamento, olha, eu não sei como servir. Eu não sei para que Deus me chamou. Eu não sei, eu me sinto perdido, eu já fiz um monte de coisa, mas não senti que nada deu certo. E aí a minha resposta padrão é, fique em paz, sossega o coração e sirva. Sossegue o coração e sirva, porque todos nós, fomos chamados para um ministério. Dentro do nosso corpo, nós conseguimos identificar pessoas que não sabem dizer não. Isso é um dom do serviço. Você deve ter pensado em alguém aí, não olha não, que senão ela vai perceber que você pensou nela, mas você concorda que existem pessoas em nosso meio que têm esse dom de servir? Nunca é tempo ruim para o camarada se chamar de madrugada, ele, opa, estou aqui. Se precisar, você me chama. Não é mesmo? Oferecem moto, carro. Olha, se precisar, me liga, hein? Pô, se você não ligar, eu vou ficar bravo com você. Não é assim? Você já passou por essa? Esse é o serviço do ministério. É um exemplo de serviço. Outras pessoas têm facilidade de explicar. Outras pessoas têm facilidade de conversar. Eu tenho uma conversa meio truncada. Eu não tenho facilidade, sabe, de começar um diálogo. Eu sou meio Joselito nisso. Eu não consigo começar um diálogo. Mas depois também que eu desengatei, meu irmão, aí segura, que aí eu não paro de falar. Né? Às vezes acontece isso na administração, tá? Aí o pessoal fica ali embaixo. E é algo que eu preciso me policiar, mas eu preciso olhar mais o outro lado, eu preciso conversar, eu preciso ter esse cuidado de me aprimorar nisso, sabe? Porque faz parte do nosso ministério, servir uns aos outros como igreja. Então, o ministério é o serviço que nós fazemos junto àqueles que creem. Mas eu falei que tinha duas facetas dessa moeda, né? A segunda é a nossa missão individual. E a nossa missão individual é pregar o evangelho onde quer que a gente vá. É falar das benesses que Deus tem feito em nossas vidas, é falar das benesses que Deus revelou na sua palavra. E você concorda que nem todo mundo vai conseguir alcançar pessoas que você tem contato? Então nós temos essa visão de missão individual. Você tem contato com pessoas que talvez eu nunca tenha contato na vida. Mas você está lá, Deus te colocou lá para isso. Nem que seja para plantar uma sementinha no coração da pessoa. E nós fazemos isso de duas formas. Nós fazemos com o nosso serviço, que é com as nossas atitudes, e nós fazemos também falando. Eu duvido que você não tem uma situação de milagre para poder contar para alguém. Eu duvido que você não conhece alguém perto de você que viveu um milagre sobrenatural, cuja outra pessoa, passando algo semelhante, te procura. Ela te procura e fala, olha, eu preciso desabafar com você. E, meus irmãos, não pensa que isso é por acaso. Não é por acaso. Deus, ele cria essas oportunidades, ele cria essas estratégias para que você testifique. Então, lembre-se, a nossa missão ela é de dupla faceta. É tanto servir junto com aqueles que creem, o corpo de Cristo, como também falar a respeito daquilo que Deus tem feito por nós, a respeito daquilo que Ele tem colocado como revelação na tua palavra. Certo?
E aí eu vou destrinchar um pouquinho mais e vou falar aqui sobre seis. Sobre 6 razões do porquê nós temos que cumprir essa missão de Deus na terra. Cumprir sua missão na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. Aí eu quero que você lembre comigo lá do Jardim do Éden. Como é que foi lá, quando Deus criou? O relato bíblico nos fala que Deus ele cria todas as coisas. E não sei se você já teve a oportunidade de ler com um pouquinho mais de calma, você vai ver que o primeiro dia da criação ele cria o habitat, no segundo dia ele cria os habitantes. Terceiro dia os habitat, quarto dia os habitantes, quinto dia o habitat, no sexto dia. Esse paralelo ele é proposital. Quando Deus ele cria o homem, ele dá um serviço para o homem. Qual era o serviço que Deus dá para o homem lá? Você vai cuidar. Você vai gerir. E todo final de tarde, Deus chegava até eles. E eu acho que a conversa deveria ser mais ou menos assim: e aí, como é que foi? Aprendeu algo novo hoje? Conta aí as experiências. E eu acho que era uma conversa muito agradável. Só que um dia, o ser humano faz o quê? Desobedece a Deus e meio que como se falasse assim para Deus: olha, pode deixar comigo. Ou como a internet está dizendo aí, deixa com o pai. Né? E o ser humano faz isso com Deus. E aí toma o controle daquilo que era bom, belo e perfeito. Mas por conta da atitude do ser humano, foi deturpado isso. Mas a missão original era de cuidar, gerir. Aí vou abrir um parêntese, eu não sei se ainda tem vaga, mas sábado que vem, às 16 horas aqui, nós teremos o nosso curso de mordomia. O que seria esse curso de mordomia? É como nós conseguimos, através do que a Bíblia nos revela, gerir melhor o nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso serviço, o nosso ministério. O seu ministério no corpo de Cristo. E eu creio que, se você ainda não fez sua inscrição e quer fazer sua inscrição, se vai dar tempo de você estar aqui junto com a gente no sábado que vem, procure o pastor Antônio Carlos, o Rômulo, e aí eles vão te orientar quanto à inscrição, tá bom? Então, a Bíblia ela também nos apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Lembra? A missão que Deus criou o homem para cumprir originalmente era essa. Era de servir a Deus e cuidar das coisas. E aí a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com você a respeito dessa razão, a primeira razão é que a sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama para vir a Ele somente, mas Ele chama para nós irmos por Ele. É fato que às vezes a gente pensa que aceitar Jesus é simplesmente eu estar disponível, vou aceitar Jesus. Aí fazem um apelo no final de culto, eu levanto e entrego a minha vida para Jesus. Sim, isso é fato, mas não é o todo, isso é parte. Porque depois nós somos convidados a ir nessa missão ao mundo e fazer com que as pessoas também recebam isso, que as pessoas também entendam isso. E a gente tem por essa obrigação. Então, quando nós chegamos a Jesus, Ele não quer apenas que nós nos acheguemos a Ele, Ele quer também que a gente vá por Ele. Então, a nossa missão, ela é a continuação da missão de Deus na terra. Aquilo que Ele fez enquanto estava aqui, depois de morto na cruz, ressurreto, e Ele foi ao Pai, mas antes dele ir, Ele deu a missão: olha, vocês vão. E engraçado que a missão ela é tão importante que Jesus ele repetiu 5 vezes, de 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes, essa ordem. E aí, se você quiser marcar aí, não precisa projetar íris, que eu só vou falar rapidão a respeito das referências.
Depois eu vou compartilhar com a pastora Arlete as minhas anotações e ela vai colocar lá na lista de transmissão, tá bom? E olha o que Jesus fala a respeito da missão em 5 textos. Aí anota aí, Mateus 28, versículos 19 e 20, Marcos 16, versículo 15, Lucas 24, versículo 47, João, capítulo 20, versículo 21, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Esses são os 5 pontos que Jesus falou sobre a nossa missão, sobre como deveríamos cumprir aquilo que Ele deixou para que nós continuássemos aqui na Terra. E engraçado que é nossa responsabilidade. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas é nossa responsabilidade. No livro de Ezequiel, aí esse você pode abrir isso, por favor. Ezequiel, no capítulo 3, no verso 18, Deus ele fala algo para Ezequiel que reflete na nossa missão no Evangelho. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, isso aqui é Deus falando com o profeta, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para ele salvar a sua vida, este ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Aqui é Deus falando ao profeta de que a função do profeta era advertir. Se o camarada ia ouvir ou não ouvir, aí era com ele. Mas se o profeta se eximisse na tarefa, na missão dele, que era advertir a respeito daquilo que Deus tinha dito, e o camarada morresse naquele pecado, Deus cobraria do profeta. É mais ou menos assim para nós também hoje. Nós devemos ser testemunhas de Cristo, testificando aquilo que Ele fez, que está registrado para nós, aquilo que Ele continua fazendo, e eu tenho certeza que você tem mais do que motivos para poder compartilhar isso com outras pessoas. E as pessoas precisam ter esse acesso. As pessoas precisam viver isso. Agora, se ela vai se arrepender, aí é com Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que trabalha no coração do ser humano e convence o ser humano do pecado. Mas o nosso papel é falar, independentemente. O problema é que às vezes a gente é roubado. Eu duvido que você nunca olhou para alguém e falou assim, esse aí não tem jeito não. Não já? Eu já cometi esse erro, irmão. Hoje em dia, quando esse pensamento vem, eu já fico em alerta e corrijo isso imediatamente, porque é o nosso dever, é a nossa tarefa, é a nossa função. E aí você vê Jesus, por que Jesus, durante o Evangelho, ele fala isso diversas vezes. Vai e não peques mais. Ele fala, olha, seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ele está refletindo esse texto. Ele está refletindo isso aqui. E quantas vezes ele fala isso nos evangelhos? É retratado uma porção de vezes isso. Olha, vai e não peques mais. É por conta disso. Esse é o primeiro ponto. A segunda razão, porque nós devemos cumprir a nossa missão, e que ela é tão importante, é que a sua missão é um privilégio formidável. Você já parou para pensar nisso? Que para nós é um privilégio. Você é um privilegiado por ter nascido nesse tempo. Quantos aqui nasceram antes do ano 2000? Então, galera, levanta a mão aí, galera, que eu sei que você tem essa cara de novinho aí, mas... Agora, quem nasceu depois de 2000? Não vale mentir não, hein, irmão? Tem uma galera que nasceu depois dos anos 2000. Então, nós temos pessoas aqui do século XX ainda e do século XXI. E todos nós somos privilegiados por ter nascido nessa época. Se você nasceu nessa época, não foi um acaso, não foi um equívoco. Deus ele planejou para que isso acontecesse. Diferente dos profetas, que eles só tinham uma sombra daquilo que seria o Messias prometido, o rei que viria e que livraria o ser humano da sua condição pecaminosa. Eles viveram com essa esperança. E muitos morreram com essa esperança. Lembra quando Jesus fala para os discípulos, olha, muitos quiseram ver e viver o que vocês estão vivendo,
mas não tiveram a oportunidade. Assim também é com a gente. Duvido que você não queria estar com Jesus lá também e ter vivido um pouquinho. Poxa, eu fico querendo, toda vez que a gente fala a respeito desse assunto, eu fico tentando imaginar como foi aquela aula de teologia bíblica que Jesus dá para aqueles dois caras que estavam no caminho para Emaús lá. Né? Porque o texto fala que ele pega o texto do Antigo Testamento e vai de Moisés até os profetas explicando tudo o que tinha que acontecer na vida do Messias. Pô, aquilo deveria ter sido uma aula fantástica, eu daria um braço para poder assistir aquilo ali. Mas nós nascemos num tempo onde a revelação ela já foi completa. A revelação ela já chegou para nós. Nós já sabemos todo o plano de Deus. A queda do ser humano, como Deus ele traçou ali um plano para poder redimir o ser humano, por nós mesmos, nós não tínhamos como chegar até Deus. Mas Deus ele veio em pessoa, na figura do Filho, e morreu por nós. Ele se ofereceu como sacrifício para pagar aquilo que nós não conseguiríamos pagar por nós mesmos. E ele fez isso. E aí eu pergunto, se você tem consciência disso, você não pode ficar só com isso para você. Você precisa falar a respeito disso. Você precisa testificar a outros. E isso faz parte da nossa missão, é um privilégio para nós. Por que é um privilégio para nós? Porque nós estamos trabalhando com Deus e representando Ele na terra. Você já se deu conta nisso? Você só não trabalha com Deus, mas também representa na figura do Filho. Então você trabalha com Deus e é um representante do céu na terra. E isso é formidável. Olha o que Paulo escreve aqui aos Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da conciliação. Esse é o seu serviço, reconciliar as pessoas com Deus. Ou seja, se Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançamos em conta o pecado dos homens, e não confiou a mensagem da reconciliação, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ele escreve isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 a 20. Então é um privilégio para nós assumir essa missão. A terceira razão, contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Imagina, talvez você até conheça uma pessoa, um parente próximo, um vizinho, que sofre de alguma doença. Seja AIDS ou câncer, que seja. Se você tivesse a solução, a cura para essa doença, você não ia contar para ele? Você ia contar, você ia compartilhar. Seria até um crime se você não contasse. Se você não compartilhasse, seria um crime de omissão. Aí eu pergunto para você, nossa, nós temos a solução para a vida eterna, que vai além deste mundo, que vai além deste tempo. Você acha que não é um crime se nós não contarmos isso para as outras pessoas? Se nós não compartilharmos essa solução para o pecado, para essa vida de sofrimento, e apontando uma solução que o próprio Deus nos deu, que é a vida eterna, um lugar prometido que não haverá mais choro, que não haverá mais dor, um lugar sem problemas. Então, esse é o terceiro. A terceira razão é que nós devemos contar às outras pessoas como eles conseguem obter a vida eterna. Quarto ponto. O quarto ponto aí é o valor da sua missão. Essa sua missão, ela tem um valor eterno. Você já parou para prestar atenção nisso também? Tudo que a gente pode fazer aqui nesta terra, seja construir um patrimônio, construir um legado, construir, sei lá, um império
de empresas, um grupo empresarial tipo os que nós temos aqui no nosso país, que são verdadeiras montanhas de empresas e dinheiro e tudo mais. Eu pergunto para você, existe alguma coisa que você consiga fazer aqui que vai sinalizar lá no reino a respeito da nossa vida cotidiana neste mundo? Não há. Não há. Jesus ele fala para os discípulos certa vez, olha, não se preocupem em juntar nada aqui, porque a traça corrói, o ladrão rouba. Se vocês dedicarem a vida a fazer esse tipo de coisa, vai ser vão. Então, dedique-se às coisas do alto, às coisas do reino, porque lá ladrão nenhum rouba, traça não corrói. Ele estava falando sobre isso, sobre esse ponto dessa nossa missão, que ela tem um valor eterno. Imagina se Deus te usar para sinalizar o reino na vida de uma pessoa, e essa pessoa ela deixar de ir para o inferno por conta do seu serviço, poxa, você já fez bastante. Pois o texto nos dá a ideia de que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, a sua missão ela pode impactar na vida de pessoas durante toda a eternidade. Assim como um dia foi comigo e com você. Você foi alcançado porque alguém orou por você, alguém compartilhou com você alguma coisa. Aí Deus foi lá e resplandeceu a luz do Evangelho no seu coração. É como se as escamas tivessem caído. E aí você crê. Aí você fala, olha, eu não sei explicar, não sei o que dizer, mas eu creio. Porque o Espírito de Deus, ele testifica ao meu coração de que eu sou filho de Deus. E é isso que as pessoas precisam sentir. E esse quarto ponto, ele fala a respeito disso, que é um valor para a eternidade. Muito mais do que a gente possa imaginar aqui nessa terra. Quinto ponto, sua missão traz um significado à sua vida. Se você falhar em cumprir a missão de Deus aqui na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Nós fomos criados para cumprir a vontade de Deus. Que no nosso tempo, 2000 anos depois da crucificação e da ascensão de Cristo, é testificar que Ele voltará. Que um dia Ele vai voltar. Testificar as boas obras que o Evangelho nos mostra e mostrar através das nossas vidas o que Deus tem feito. Este é o nosso papel. E se nós não vivermos dessa forma, a gente vai ter perdido tempo aqui na vida. Aí nós voltamos ao questionamento do início, aqui. Muita gente fica preocupado, pensativo, às vezes até entra em depressão, fica se agarrando a coisas que não vão suprir esse vazio, não vão preencher esse lugar da missão de Deus para nós. Mas existe uma busca contínua das pessoas para isso. Mas quando nós entendemos que esta missão, ela traz um significado para a nossa vida, aí parece que a vida é outra. Porque aí você entende que se você servir a Deus, fazer a vontade de Deus, parece que o resto se organiza assim. Parece que o restante da nossa vida, ele se harmoniza em torno disso. Eu não estou falando que você não terá mais dificuldades, que você não viverá mais problemas, não é isso. Mas o sentido da vida parece que é completo, você entende. E olha o que Paulo diz a respeito disso. Minha vida não tem nenhum valor, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada aos outros. E esta obra é contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Está lá em Atos, capítulo 20, verso 24. Então, Paulo ele entendeu o significado da vida dele.
Em outros trechos ele fala assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele realmente entendeu. E a minha oração é para que cada dia mais esse sentimento ele penetre aos nossos corações e que a gente entenda que a nossa missão, ela é uma missão que nos foi dada, nos foi confiada por Deus. O último ponto aqui, e a última razão pela qual essa missão ela é importante para nós como crentes, é que o cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão da nossa incumbência. Significa que essa missão que Deus nos deu, ela está intimamente relacionada ao fim que Deus vai dar para o plano dele de salvação do ser humano. E aí, se a gente for em qualquer grupo religioso, existe um grande anseio para saber a respeito das últimas coisas, não tem não? Quando a gente abre alguma discussão no CEPAL, sempre ela vai para esse lado assim. Não, mas e o que o Apocalipse fala a respeito disso? E nós ficamos tentando achar explicações para algumas coisas e tudo mais. E aí eu fazendo essa pauta, eu vi que isso não é só nosso, dos nossos dias. Os discípulos falaram isso para Jesus também. Os discípulos, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, tudo bem, mas quando vai dar a segunda vinda? Como é que vai ser? Como é que vai se dar isso daí? A gente vai estar aqui, o Senhor vai vir. Aí Jesus, na hora, desconversa. Desconversa e fala: não, isso não cabe a vocês saber. E ele vai para o sentido da missão. Olha, quando vocês forem revestidos do alto pelo Espírito Santo, vocês testificarão ao meu respeito em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a resposta que Jesus dá a respeito dessas coisas, das últimas coisas, daquilo que não foi revelado para nós, é: olha, cumpra a sua missão, você tem uma missão. E quando vocês forem capacitados para isso, vocês terão que fazer dessa forma. Esquece isso daí. Não fique se perdendo nisso. Está lá no primeiro capítulo de Atos, tá? Atos 1, versículos 7 e 8. Você vai ver essa referência. E aí o ponto para nós é que especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil. Pois Jesus disse: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele testifica isso em Mateus 24, 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia e nem a hora, por que você deveria tentar calculá-lo? E não existe um anseio? Nossa, de não, peraí, que vai ser... Mas não. Essa nossa missão, ela está intimamente vinculada com isso. Porque Jesus diz também lá em Mateus 24, 14... O que sabemos com certeza é isto: espera aí que atualizou aqui, eu me perdi. Mas ele fala: o que sabemos com certeza é isso: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a palavra de Deus tenham ouvido. Jesus disse: as boas novas do reino de Deus são pregadas em todo o mundo e todas as nações, depois virar o fim. Então, a nossa missão ela está intimamente ligada com a conclusão daquilo que Deus ele tem para o plano dele, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão. E é isso para nós. Aí eu quero terminar com um questionamento para você. Eu disse tudo isso a respeito dessa missão. Talvez você já esteja nessa missão, ou talvez o Espírito Santo tenha despertado dentro de você, no seu coração, de que esse tempo todo que você tem servido a Deus, você não sabia do quão importante é o seu papel, de qual seria o seu propósito. E eu pergunto para você: quanto lhe custará cumprir essa missão? Talvez enquanto eu estava falando aqui, você deve ter entrado em conflito aí dentro.
Falar, não, mas eu tenho muitos planos, eu gostaria de fazer isso ainda, fazer aquilo outro. Mas o testemunho que o Evangelho nos dá a respeito dessa missão é que cumprir essa missão exigirá de você que você abandone os seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Nós vemos, pelo menos em 2 passagens, Jesus, ele colocando a vontade dele para Deus, mas falando no final, olha, que seja feita a sua vontade. Nós oramos isso no Pai Nosso, não é mesmo? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade no céu, aqui na terra, como também é feita aí no céu. Só que você concorda, se a minha vontade ela estiver em conflito à vontade de Deus, fica difícil de eu viver essa missão. Então, o conselho que Jesus nos dá é que você submeta as suas expectativas, os seus privilégios, os seus sonhos e os seus planos a Deus. E aí eu pergunto para você, quantas vezes nós fazemos orações egoístas? Nós temos um plano e colocamos esse plano em oração para Deus e falamos assim, Pai, me ajuda, faça com que eu possa completar isso aqui. Sendo que o Evangelho não é isso, meu irmão. O Evangelho, ele é o contrário disso. Jesus foi claro quando disse aos discípulos, olha, aquele que tentar salvar a sua vida, vai perder. E aquele que perder em amor ao meu nome, esse vai ganhar. O Evangelho, ele é meio assim. Então, que nós paremos com as orações egoístas, mas sim que a nossa oração seja, Pai, me ajude a fazer aquilo que o Senhor tem abençoado. Não que Ele abençoe aquilo que nós queremos fazer. É mais ou menos assim, imagina você pegar uma folha em branco, você assinar o final dessa folha, entregar para Deus e falar para Deus, preenche aí, Pai. Preenche aí, preenche com a tua vontade, eu assino embaixo e eu vou fazer. Você tem coragem de fazer isso? Porque eu tenho certeza que o que Deus tem para nós, para cada um de nós, nesse plano e nessa missão dele, é muito melhor do que aquilo de melhor que você possa imaginar para você. Só que muitas vezes nós somos inseguros nesse sentido. Mas olha a promessa que Jesus ele nos dá. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus ele prometeu, Deus lhe dará tudo o que precisamos no dia a dia, se vocês fizerem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que quando nós assumirmos a nossa responsabilidade nessa missão, Deus ele não vai nos deixar desamparado, de maneira nenhuma. E nós vemos isso de várias formas aqui. Nós vemos a promessa de que se nós cremos, ainda aqui na terra, nós veremos a glória de Deus. Deus ele não nos deixará desamparado, mas sim ele fará com que o plano dele se cumpra, não só para toda a eternidade, mas também na minha e na sua vida. Amém? Fique de pé. Talvez você tenha pensado numa ministração diferente hoje, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ele continue falando sobre essa missão na sua vida e que tudo que nós venhamos fazer em nome dele, representando ele, trabalhando junto com Deus, seja para a honra e para a glória dele, para que nós possamos juntos sinalizar o reino. Juntos eu digo do jeito que a gente está vivendo, porque juntos nós realmente somos melhores. Não tem como cumprirmos essa missão sozinhos, não dá. Por isso o convite que nós temos feito esses dias é para que você entenda que você não está sozinho, que juntos nós somos melhores
e que Deus ele tem um propósito para você e para mim. Feche seus olhos, ouça essa canção, em nome de Jesus.